Bom dia, Eliana. Eu vou fazer uma fala aqui de uma maneira geral dos movimentos e das organizações que eu participei aqui na região do Araguaia. Eu cheguei aqui em 1987, morei em Vila Rica de 1987 até 1995. Ali eu trabalhei na equipe pastoral da Prelazia de São Félix do Araguaia e a gente participava de algumas coisas que aconteciam na comunidade, no regional daí. Por exemplo, o MOPS, que é o Movimento Popular de Saúde. A gente participava aí em Vila Rica. A gente ajudou na organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vila Rica. E depois, em 95, eu vim para Porto Alegre do Norte, onde eu estou até hoje. E aqui em Porto Alegre do Norte eu continuei as atividades na Igreja Católica por um período. E depois fui trabalhar na CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Na CPT a gente trabalhou muito na organização dos sindicatos dos trabalhadores rurais e também apoiava as associações dos projetos de assentamento da área rural. Nesse período de 96 a 2000, 2001, a gente articulou o chamado MOTRABA, que era o Movimento das Organizações dos Trabalhadores Rurais, que quem participava disso era os sindicatos da região e as associações de trabalhadores rurais. Os sindicatos tiveram uma boa atuação, foi muito interessante o trabalho, como ainda hoje os que são ativos são interessantes enquanto categoria, enquanto classe, que trabalham fortemente. E as associações, até hoje, cada projeto de assentamento tem uma associação. Só que a finalidade que as associações foram criadas, elas estavam relacionadas a recebimento de projetos, de recursos que o INCRA mandava. Então, algumas se desenvolveram enquanto movimento, enquanto organização do seu projeto de assentamento. Mas outras ficaram somente nisso, né? Receber recurso, repassar recurso. E quando parou um pouco isso, também se desorganizaram enquanto associações. Bom, na CPT, o principal eixo de trabalho a luta pela terra. Na medida em que os assentamentos foram se organizando e conseguindo a posse da terra, ficou o desafio da luta para permanecer na terra, né? Porque a gente sabe que muitos trabalhadores rurais que estavam nos assentamentos acabaram saindo, deixando a sua área, deixando a sua terra, e isso prejudica a organização e a luta principalmente da agricultura familiar. Aqui em Porto Alegre do Norte, nós tivemos também uma participação forte na política. Em 2003 para 2004, eu fui eleita vereadora. Aí assumi a vereança de 2004 a 2008. E depois fui vice-prefeita de 2009 a 2012. Nesse período, uma atuação que a gente teve muito forte foi com os territórios da cidadania, que foram criados em 2003, 2004, no governo Lula, que o objetivo principal deles era fazer com que se desenvolvessem as regiões, as áreas do país, onde o IDH era baixo. E a nossa região aqui teve um desses territórios bem articulado nesse período. Foi muito interessante, né, porque a gente conseguiu deslanchar ações como, por exemplo, o projeto do Luz para Todos, a questão da BR-158, a continuidade do asfaltamento, embora ainda falta um trecho que não foi resolvido pela questão legal, da questão da área indígena Amaral de Sede, mas o restante da rodovia foi toda asfaltada nesse período. E o outro trabalho que foi importante dentro desse território da cidadania foi a questão da instalação do IFMT aqui em Confresa, e que atinge toda a região e até alguns casos gente fora da nossa região. E na época a grande ação desenvolvida era pensar
como seria desenvolvido a questão dos agricultores familiares, que eles pudessem se instalar e permanecer aqui na terra. Então foram algumas ações assim que foram muito fortes, bem chamativas. Bom, hoje eu já estou desde o ano 2000 na área da educação e eu trabalho na EJA, né, na Educação de Jovens e Adultos. E na área da educação também sempre a gente esteve acompanhando o que foi, por exemplo, o projeto Inajá, a instalação da Unemat aqui na nossa região, que hoje a gente pode dizer que a presença da Unemat aqui foi muito forte. A gente tinha poucos professores formados e hoje a gente pode dizer que praticamente não existe mais professores que não têm o seu nível superior atuando na educação. Pode ter um outro caso, mas quase não tem, e a gente pode dizer que isso foi graças ao Unemat. O SINTEP é outra organização, né, o Sindicato dos Professores, né, que a gente sempre milita junto, né, e a gente traz bastante atuação. E no caso da educação de jovens e adultos, a gente tem como movimento um fórum permanente de debates da educação de jovens e adultos. E a gente já conseguiu organizar 10 fóruns regionais, e esses fóruns eles foram assim, muito importantes para a educação de jovens e adultos, porque a gente conseguiu, além de chamar os educandos que não estavam em sala de aula, vir para a sala de aula e nos fortalecer enquanto educadores e fazer com que as políticas públicas do Estado fossem direcionadas às necessidades da educação de jovens e adultos. E nesse movimento, nessa organização, eu fui coordenadora aqui no município de Porto Alegre do Norte por um período significativo e que a gente entende que foi assim, importante para essa educação. No mais, eu tenho militado também no Centro de Defesa de Direitos Humanos Dom Pedro Casaldáliga. Esse centro ele está ativo até hoje, né, e no momento até está acontecendo uma pós-graduação em Direitos Humanos, aqui, a sede está sendo aqui em Porto Alegre do Norte, da qual a gente participa. E uma das coisas que a gente tem como importante é que esse centro se organize em todas as regiões da Prelazia de São Félix do Araguaia. Então, cada município precisa organizar os seus núcleos, né, dentro do centro, cada município tem os seus núcleos. E esses núcleos fazer o trabalho e atuação no seu município na defesa dos direitos humanos, sejam eles quais forem. Então, cada região, cada município vai estabelecer qual que é o mais necessário no seu município para fazer a sua atuação. Bom, no mais eu quero dizer assim, que a gente sempre esteve presente nessas lutas sociais e que a gente está sempre à disposição e alerta, né, para aquilo que são as necessidades que o município está, no lugar onde a gente está. E quero finalizar dizendo que ter vindo para cá, ter participado da Prelazia de São Félix foi uma coisa muito importante, porque as lutas e as causas de Pedro, elas são encaminhadas e são estendidas através daquelas pessoas que aqui militam, que aqui estão na luta e que fazem a defesa da vida. No mais, muito obrigada.